Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre efeito retroativo na avaliação de línguas. Você sabe o que isso significa? Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Gladys Quevedo, do canal Avaliação em Línguas, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre efeito retroativo na avaliação de línguas. O que é esse efeito? Esse efeito nada mais é do que os diversos impactos ou os diversos tipos de impacto que uma avaliação, seja ela de larga escala ou de menor escala, causa nas pessoas envolvidas, alunos, professores, a escola como um todo e até na sociedade. Então vamos pensar um pouquinho no Enem. O Enem é um exame de larga escala e ele tem causado efeitos retroativos de diferentes naturezas na nossa sociedade, né? Na sala de aula, a gente vê professores se preocupando em preparar o aluno para o Enem, a gente vê alunos se preocupando em conhecer mais a prova, em conhecer como são os itens dessa prova, né? Isso é um exemplo de efeito retroativo. A gente vê também professores buscando introduzir na sua sala de aula os gêneros textuais que são trabalhados na prova, né, no Enem. Então isso é um exemplo de impacto ou efeito retroativo. A prova lá na frente causa um trabalho anterior a ela, né? Na sala de aula isso também acontece. Quando a gente, por exemplo, sempre utiliza o mesmo tipo de avaliação, ou o aluno já está acostumado com o tipo de questão, tipo de item que a gente usa, então isso causa um efeito retroativo, porque ele já sabe como vai estudar, ele se habitua a estudar de algumas maneiras, né? Então, se por exemplo eu faço provas que exigem que o aluno decore muitas coisas e não raciocine muito, ele vai se habituar a isso. Ele decorando, vai para a prova e está tudo certo. E isso não é um efeito retroativo muito interessante, porque não está estimulando o aprendizado. Aliás, por falar nisso, a gente tem a possibilidade de ter efeito retroativo negativo, efeito retroativo positivo e até neutro. O que seria um exemplo de efeito retroativo negativo? Um preparo excessivo para a prova, por exemplo, né? Priorizando o treinamento, como eu já mencionei, e não a aprendizagem ou o desempenho daquela habilidade que o aluno tem que aprender. Ele só passa por aquilo que ele tem que passar na prova, né? Isso seria negativo. O que poderia ser um exemplo de efeito positivo? Um deles seria quando todo o processo de ensino, aprendizagem e avaliação ele está alinhado. Então, as expectativas de ensino, aqueles objetivos que eu tenho no meu currículo, eles estão refletidos no meu trabalho, na minha prática pedagógica e surgem também na avaliação por meio de critérios, por meio de objetivos ali dentro da aprendizagem e da avaliação. Então, isso seria um efeito positivo, porque esse alinhamento seria 100%. Né? Então agora eu vou mostrar para vocês dois cartoons que ilustram bem essa questão do efeito retroativo negativo. O primeiro, esse que vocês estão vendo aí, é uma sala de aula, né? A professora conversando com os pais e a criança, e ela diz que na sala de aula eles ensinam o alfabeto inteiro, mas enfatizam a letra A a D, porque é o que cai na prova. Então, vejam, o aluno deveria estar aprendendo o alfabeto inteiro, né? Então não devia ter tanto foco no A ou D. Essa que é a ideia quando a gente fala de efeito retroativo negativo e excesso de preparo para uma prova em detrimento da aprendizagem em si. E esse outro cartoon que eu vou apresentar para vocês, que fala, né, que o aluno vai ter uma prova de álgebra em 6 semanas, então ele tem que aprender álgebra porque vai ser importante para a vida dele. E na verdade essa importância ela está relacionada ao fato de que vai ter uma prova, né? Então o foco do aluno ali seria passar na prova e não estudar para saber álgebra, né? Então são dois cartoons interessantes que mostram esse efeito. Bom, se você quiser saber mais sobre esse fenômeno, efeito retroativo ou o impacto das avaliações no ensino e na aprendizagem, eu convido você a ler um capítulo de livro que está disponibilizado no meu site. Ele se chama Efeito Retroativo na Avaliação de Línguas, que fenômeno é esse? Eu vou deixar o link para esse texto logo abaixo aqui desse vídeo, então fique à vontade se você quiser saber um pouquinho mais, tá bom? Eu fico por aqui, um abraço, até o próximo vídeo.